rico insensato. Lemos com a ajuda de Deus, com a guia do seu Espírito Santo, a sua palavra. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Somente até aqui. Amém. A parábola é de um rico insensato, irmãos. Às vezes a gente pode até mesmo, aqui ele fez uma comparação muito grande nesta palavra, e a gente pode até não ser muito rico. Alguém pode dizer: mas eu não sou rico. Mas às vezes a gente não é rico de riquezas materiais, mas a gente é insensato, mesmo assim. Mas o que nós precisamos, o que a palavra nos propõe nessa noite, é que nós estejamos atentos e que procuramos, irmãos, fazer aqui na terra alguma coisa que vai nos dar uma resposta depois, quando nós precisarmos dela lá na glória de Deus. É como se lá na glória tivesse um banco, e ao invés de nós depositarmos aqui no banco do país, nós depositássemos no banco da glória. E aí, quando nós perecêssemos, o nosso banco lá na glória, ele estaria completo, ele estaria recheado de ofertas, de depósitos, e aí sim nós poderíamos gozar delas. Mas, irmãos, é isso que nós precisamos de fazer. Mas não é com dinheiro. Esse depósito que se faz não é com dinheiro, irmãos. É com uma dedicação às coisas de Deus. É servindo a Deus aqui na terra que nós vamos ganhando valores lá com Ele na glória. E quando nós tivermos lá na glória recolhido os valores, aí teremos um prêmio da bem-aventurança com Ele na sua glória. Irmãos, olha só, um da multidão procurando ele disse: Mestre, peça ao meu irmão que divida comigo, reparta comigo a herança. Ele estava ganancioso pela herança. Mas o Senhor lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz repartidor entre vós? Às vezes a gente fica com muita ganância nas coisas materiais, irmãos. E o Senhor nessa noite, Ele diz: é precioso o espiritual. O material, nós precisamos dele sim, para nós honrarmos os nossos compromissos. Que não nos seja isso por ganância. Lembra que o Senhor disse numa palavra que a minha graça te basta? Às vezes a pessoa fica correndo
desesperadamente atrás de bens materiais e não sabe a que hora o Senhor virá para ele. Ele corre, 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 de repente ele vai embora e deixa para que os outros que ficaram brigando por aquilo que ficou. E disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Então o Senhor nos fala pela palavra com clareza: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Então, para o Senhor são todos iguais, aqueles que são mais abastados e aqueles que são menos, e aqueles que são até necessitados. Mas necessitados o Senhor proverá para todo aquele que nele crê. Ele proverá para que não passe fome e nem tenha que pedir ou sair esmolando, irmãos. Nunca vi um justo mendigar o pão. Porque quando se coloca numa situação de justiça, alinhou-se com Deus. E alinhado com Deus, é Ele que moverá na nossa vida. É Ele que vai movimentar a hora que tem necessitado. Ele que vai visitar o coração dos seus servos, das suas servas, que trabalham nessa missão gloriosa do atendimento, irmãos. Aí sim. Por quê? Porque isso é uma coisa que é um mistério. O necessitado não deve sair pedindo ninguém. Ele deve bater antes nas portas do Senhor, orando a Deus e pedindo ao Senhor que atenda à sua necessidade. Aí o Senhor fará a sua obra, irmãos. É a coisa mais bonita, é o revelar da palavra de Deus, é o revelar da necessidade, irmãos. É Deus mostrar para alguém, para o seu servo ou sua serva, alguém que está passando por determinada coisa e mandar que ele vá lá atender. É glorioso. Mas temos que esperar no Senhor. Não vivemos da avareza, e nem alguém vive da abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. O homem tinha uma herdade, uma fazenda, e ela tinha produzido com abundância. E ele olhou a produção daquele ano, ela tinha sido gloriosa. Não ia caber nos seus celeiros, de tão grande que foi, ou que se daria a colheita. Então, irmãos, ele, arrazoando, ele disse: eu vou destruir os meus celeiros pequenos, vou construir galpões grandes, celeiros grandes, e aí sim, vou recolher lá toda a minha produção, e depois direi à minha alma: descansa. Por quê? Porque agora já tem muita coisa para se comer, para se beber durante muito tempo. Eu não preciso nem de trabalhar, pode sossegar. Irmãos, ele colocou o seu coração na produção material. Ele teve uma benção, mas ele não soube administrar a benção. Às vezes, irmão, alguém tem uma benção na sua vida, uma benção tal, que ele se perde e acaba se perdendo mesmo por causa da avareza. Não sabe administrar, não sabe sequer dividir com o necessitado.
e arrazoava entre si, dizendo: não tenho onde recolher os meus frutos. Então intentou: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e aqui recolherei todas as minhas novidades e meus bens, e direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Irmãos, mas isso era o material. No celeiro material, ele preparou para colocar muita coisa, mas é o que o Senhor já deu de dizer. E lá na glória, ele preparou alguma coisa? Não. O tempo que ele passou distraído, preocupado com a sua produção, preocupado com o trabalho, empenhado em tudo aquilo, não sobrou tempo para que ele preocupasse que, se de repente ele fosse embora, o que seria feito de tudo aquilo? Ele nem pensou, nem tentou em dizer: se eu partir, eu vou deixar isso para poder empenhar, distribuir para o povo e assim. Nem isso ele pensou. Ele pensou que ele ia viver ali. Não, irmãos, nós devemos ter um pensamento mais longo, um pensamento mais acertado, uma preocupação maior. Glória ao nome santo do Senhor. E preocupados com aquilo que nós vamos ter lá no reino da glória. Então, irmãos, não é só a preocupação terrena, o que nós preparamos para depois, quando nossa vida passar desta para outra, o que teremos preparados. Nós teremos preocupado em criar celeiros lá na glória, para também depositarmos o que for preciso lá, para termos quando lá chegarmos. E lá não é material não, irmãos. Lá não é material. Material é aqui, que você prepara, faz um grande celeiro, enche de mercadoria. Mas da riqueza tira o teu coração. O Senhor preparará para ti o que te basta. Não passarás fome, não passarás necessidade, não ficarás devendo. O Senhor abençoará a tua vida de tal maneira que a sua vida vai ser reta na presença de Deus. E o irmão, a irmã, com o coração reto, com o coração bondoso, com o coração misericordioso, então tudo isso você vai juntando lá no celeiro do céu, pela misericórdia, pelo teu amor, pelo teu empenho, vai juntando lá no reino da glória aquilo que é preciso, irmão. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele veio dos céus à terra. Ele veio por quê, irmãos, que Ele veio? Ele veio para salvar. Ele não veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar aquilo que se havia perdido na casa de Israel. Então, Ele veio, irmãos, glórias ao nome santo do Senhor, para que aquele que estava perdido pudesse se encontrar, porque, como ele disse na palavra, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós passarmos por qualquer caminho que não for o são caminho de Jesus Cristo, nós estaremos perdendo tempo, irmãos. E é Ele quem nos instrui por esta palavra. É Ele quem manda para nós que nós devemos observar para não nos perdermos na devassidão do mundo,
nos descuidarmos e ficarmos sem nada quando nós partirmos daqui e formos cobrados, nós não fizemos nada para estarmos com o Senhor. Mas aqui devemos, irmãos, e é com o Senhor, é com a vida que nós servimos ao Senhor, é com a vida que nós servimos ao Senhor. Não adianta nós queremos alguma coisa depois da morte. É igual uns casos antigos que se via, irmãos. Vai fazer lá uma missa de 7º dia, o morto. A palavra de Deus diz que nem para o morto não precisa mais de oração. É com a vida que servimos ao Senhor. E cada um de nós é responsável por si mesmo. Então, irmãos, nisso daí, nós, à medida que vamos alinhando com o Senhor, nós vamos juntando uma riqueza lá na glória. Lá na glória. E cada vez que Ele manda a sua palavra, Ele julga o seu povo aqui na terra, irmãos. Ele julga o seu povo todos os dias pela sua palavra, para que esse povo, quando findar a sua carreira, possa subir para o Senhor e lá entrar com Ele na glória. Por quê? Porque a tua vida já estará julgada aqui na terra. É por isso que o Senhor, todos os dias, vem, irmãos, e aqui nós temos uma tribuna, que significa um tribunal, irmão. Um tribunal faz o que nele? Julgamento. Então, por isso que o Senhor julga o seu povo todos os dias. E bem-aventurado aquele que, sendo julgado, ele acha o caminho, irmão. Ele se endireita com a correção, ele se acerta o seu caminho, ele ouvindo a palavra, deixa ela cair no seu coração, para que dê fruto com abundância. Fruto com abundância, para que seja enriquecido o seu tesouro no céu. Não estejais vós distraídos. Não estejais distraídos, mas sejam atenciosos, sabendo que vai servir o Senhor aqui e receber dele o prêmio, não aqui, mas lá na glória, quando lá chegares. Esta é a palavra de Deus, seja louvado. Amém.